Vyadirogan Satatanu Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, com a segunda metade do shloka número 28. Na semana passada a gente falou sobre as quatro qualidades, os quatro gunas, as quatro propriedades que um Vaidya, que um médico deve possuir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as quatro qualidades que os remédios, que os medicamentos deveriam possuir. E ele diz o seguinte nesse shlokinha: Bahu kalpam bahugunam sampanam yogem aushadham. Então vamos lá, palavra por palavra. Bahu kalpam. Então bahu significa muito. Kalpa significa preparações. Então uma droga, um remédio, para ele ser bom, ele ser um bom remédio, ele tem que ser bahu kalpam. Ele tem que ser passível de ser usado em muitas formulações. Para a gente não adianta você pegar uma planta que é incrível e que só serve de uma maneira, para fazer uma coisa. Então, os melhores remédios, eles são aqueles remédios que podem ser, que aquela mesma plantinha ou aquela mesma matéria-prima, ela pode ser usada para produzir diversas soluções diferentes. Aí a gente já está falando de um remédio de verdade, né? Bahu gunam, então bahu muitos, guna características, qualidades, propriedades. Então, um bom remédio, ele tem que possuir muitas propriedades. Então não adianta também, esse remédio ele é especificamente para curar problema no dedo indicador da mão esquerda. Putz, aí não tá ruim, né? Ele só tem uma propriedade, ele só é usado para isso. Então agora, se você tem um remédio que ele serve para ajudar num processo de febre, que ele serve para melhorar a digestão, que ele serve quando você está com um problema de pele, e ele pode ser usado para várias formulações, olha como já está ficando muito melhor, né? Bahu kalpam, bahu gunam, sampannam. Sampannam significa que ele é perfeito, né? Então, por exemplo, não adianta também o remédio ele cumprir diversas funções, ele ser usado para várias formulações diferentes, mas por acaso ele passou da data de validade. Então, um gengibre, por exemplo, ou uma cúrcuma, por exemplo, que são clássicos remédios usados no Ayurveda, que cumprem cada um desses quatro gunas aqui que a gente está listando, eles podem ser usados para muitas formulações, eles têm propriedades bastante diversas, e você pega lá a cúrcuma, mas ela já passou, ela não está mais com a potência que ela tinha, então você já passou da validade, por exemplo, ou aquela qualidade específica, aquele gengibre específico não estava legal. Então vocês vão ter que sempre lembrar que quando a gente fala de remédio, as pessoas esquecem, mas o remédio ele nasceu de um contexto, né? Então você fala que o gengibre é ótimo para dor de garganta, mas qual gengibre, né? Não é qualquer gengibre de qualquer lugar que é criado igual. Então se você pegar um gengibre de um terreno que está do lado de uma planta industrial, de uma fábrica, ele pode estar todo contaminado. Então não adianta você pegar um remédio qualquer, e a gente às vezes no Brasil comete esse engano, né, de importar muitos remédios da Índia e você não tem um conhecimento muito bom da procedência desse remédio. Você parte do princípio que se está escrito Triphala na capa ou se está escrito Amla, vai ser bom, mas você não sabe de onde saiu aquela Amla ou de onde saiu aquela Triphala. Então é óbvio que o melhor remédio ele cresce perto de você, com um controle de qualidade adequado. Tomem muito cuidado quando vocês forem proceder a depender de remédios que vocês não sabem de onde né? Da onde ele saiu, como é que ele foi produzido, se ele foi produzido usando um monte, hoje em dia, de químicos e tóxicos. Naquela época dos samhitas a gente não tinha essa preocupação, mas hoje em dia a gente tem. Então, se você compra um remédio que de repente levou um monte de agrotóxico, olha aí, ele já não é sampanam, ele já não está perfeito. Se você tem um remédio que ele é sampanam, provavelmente ele está na estação adequada, ele foi criado com o solo adequado, ele foi colhido no momento adequado e ele foi processado da forma adequada. Eu sei que isso complexifica muito o processo, mas é muito importante para vocês que são estudantes sérios de Ayurveda entenderem isso. Não é só porque está escrito Ghee
que aquela substância amarelinha é um ghee que a gente usaria aqui para terapia ayurvédica. Então, se ele não for sampanam, se a vaca não seguia lá os pré-requisitos que o Samhita lista e que a gente vai conversar com muita calma mais para frente, se ele não for processado da forma que um ghee tem que ser realmente processado, ele não é um bom ghee, ele não é sampanam, ele não é perfeito. Você pode até achar que ele é um ghee, mas ele não vai produzir os efeitos e às vezes acontece dele produzir efeitos até colaterais. Eu estou aqui nos Estados Unidos no momento e muitos remédios ayurvédicos importados da Índia não passam nos pré-requisitos básicos de contaminação de metais pesados. Então são extremamente contaminados, o chumbo. Isso não tem nada a ver com o Ayurveda, percebe? Isso tem a ver com a prática de colheita, de processamento desses remédios, que é feito de forma não cuidadosa ou até irresponsável, às vezes com um foco só, né, em lucro. Infelizmente o mundo hoje em dia é orientado dessa maneira. Então, você pode ter um remédio como um Triphala, é a união de 3 frutinhas, né? Que é um remédio extremamente poderoso, né? Cumpriria todas as nossas características aqui, mas que porque foi feito lá na Índia, num lugar que ninguém tomou muito cuidado, está todo contaminado de chumbo, aí você pega aqui uma Triphala para tomar, você acha que está tomando uma Triphala, um remédio ayurvédico, e aí você depois vem me dizer, olha, Matheus, o Ayurveda não funciona. Porque eu tô aqui tomando Triphala e fiquei todo contaminado, tô cheio de efeito colateral, tô com contaminação de metal pesado. Então tem que ter muito cuidado com a procedência desse remédio. Não é só porque ele está escrito na capa que ele é ayurvédico que vocês têm que acreditar e que vocês vão saber que ele é sampanam, que ele tem essa característica, essa perfeição na qualidade, né, da produção dos efeitos que são esperados. E por último, ele tem que ser yogyam. Então ele tem que ser adequado para aquele caso concreto. Percebe? Não adianta você pegar uma cúrcuma, que é um remédio excelente, ele é Bahukalpam, ele pode ser usado para muitas formulações, ele é Bahugunam, ele tem muitas qualidades, ele é Sampanam, então ele foi preparado, colhido, ele está ali fresco, ele deveria produzir os efeitos, e aí você dá essa cúrcuma para um paciente, num caso concreto, que não tem nada a ver e que não precisaria daquele remédio. O remédio em si não teve problema nenhum, mas a administração do remédio, naquele caso, não era indicada. Então é óbvio que esse remédio não vai ser um bom remédio para aquele caso concreto. Então, nesse caso, yogyam significa que ele pode... yoga, essa palavra, ela é também muito falada, né? Mas ela tem um significado muito simples, que é de juntar, né? De unir. Quando você cozinha uma comida, você mistura ali 2 ingredientes, está fazendo um yoga. Quando você quer produzir um remédio e você faz ali um contato entre 2 substâncias, está fazendo um yoga. Então, nesse caso aqui, a substância que ela é yogyam, ela é adequada naquele caso específico. Bom, então hoje a gente viu quais são as 4 características esperadas, né, o Chaturguna dos Aushadhis, dos remédios. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os 4 gunas esperados do assistente, né, do médico. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e a gente se vê em breve. Então, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.